Povo abençoado do estudo. Esse é o povo que veio lá de Santa Catarina? Morretes, vieram de Morretes aí para... Isso, vieram buscar os colchões do retiro. Tá bom, meu irmão. Deus abençoe, boa viagem. O Senhor guarde você na estrada. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Romanos. Hoje nosso objetivo hoje é finalizar o capítulo 1. Eu acho que é isso aqui que me influenciou. Eu estava querendo outro dia trazer uma reflexão sobre a ira de Deus. Lembra que eu falei no culto? Não consegui fugir, porque o texto do nosso estudo é a ira de Deus contra a humanidade. A ira de Deus contra a humanidade. É o tema do estudo de hoje. Mas você não é ser humano mais, né? Você está em Cristo agora. O nosso texto vai dos versos 18 até o 32. E o verso-chave, versículo-chave, a ira, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Olha que texto pesado, hein? Esse é um texto... A ira, está falando da ira de Deus, né? E ela se revela contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse é o nosso texto base. Pai querido, nós te louvamos por tua graça. Dá-nos, ó Deus, edificação na tua palavra, para o nosso crescimento, para a nossa compreensão, para que gere também mais temor em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Algumas Bíblias, não sei se você tem aí, ela traz um subtítulo, assim, a idolatria e a depravação dos homens. Tem a sua, né? Algumas trazem esse subtítulo. Em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3, nós lemos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o apóstolo Paulo está colocando aqui a nossa natureza, a natureza humana sem a graça, sem a manutenção da graça de Deus e sem o Espírito Santo. Então essa lição de hoje, que a gente possa compreender essa condição moral e espiritual caída, não é? Sem Cristo, né? por conta da sua incredulidade e a ira de Deus contra o pecado. Então a ênfase do estudo de hoje é sobre a pecaminosidade da humanidade, né? Humana. E Paulo ele faz um diagnóstico radical aqui da humanidade. Ele descreve a verdadeira dimensão da perdição e explica a tese que ele expõe aqui sobre a justiça de Deus nos versos 16 e 17 de Romanos 1, onde ele diz: ele não se envergonha, né, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Todos nós precisamos. Salvação de quem? Daquele que crê, tanto do judeu quanto também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça divina que se revela no Evangelho de fé em fé. Então, segundo a Bíblia nos trata todos como pecadores, antes mesmo que a gente possa cometer ou fazer qualquer ação
concreto da nossa parte, já somos pecadores. E esse pecado é o pecado que o ser humano ele herdou de Adão. É um pecado que passou de Adão para todos nós. Através da desobediência de um, entrou o pecado, né? Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Estávamos todos lá em Adão, e nós herdamos. O pecado é uma herança hereditária, que só recebe a cura através do sangue de Jesus. Precisamos de uma transfusão de vida. Não é o sangue, a vida não está no sangue. Nós precisamos de uma transfusão. Espiritualmente é isso que a gente recebe, uma transfusão, né, de medula, de sangue, vamos dizer assim. Em 1 Coríntios 15, 22 diz: porque assim como em Adão todos morrem, também todos são vivificados em Cristo. Ele é Ele que nos vivifica e nos dá vida. Romanos 5, 14 a 21. Entretanto, diz que reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morrem muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O julgamento, o dom entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reina a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ira de Deus se revela ela se revela nas nossas obras, não é? As nossas obras são más, e todos nós podemos aqui todos nós aqui poderíamos dar um testemunho das nossas obras, de como que a gente vamos falar assim, mesquinho, como que a gente, em algum momento, a gente vai revelar, né? Mateus 7, 23, de 21 a 23, diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome nós expelimos demônios, fizemos muitos milagres. E do qual Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, a gente vê aqui, na verdade, a revelação de uma natureza caída, que depende desse antídoto, né? Depende, assim como naturalmente nós contraímos alguma enfermidade durante a vida e somos dependentes ad eterno de algum medicamento para controlar uma pressão ou para controlar uma glicemia e por assim vai, nós somos constantemente dependentes dessa graça. Fora de Cristo, nós nos deparamos com quem nós realmente somos, né? Com quem nós realmente somos. Mateus 13, 41 a 43, Jesus está dizendo: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. É o que Jesus está dizendo. E lá no livro de Apocalipse, nós fizemos o último estudo, né, do livro de Apocalipse, está bem fresquinho.
Apocalipse capítulo 20, verso de 11 a 14, fala do juízo de Deus. João diz: vi grande trono branco e aquele que se assenta nele, de cuja presença fogem o céu e a terra, não acha lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, diante do trono em pé. Então se abrem os livros, outro livro ainda foi aberto, o livro da vida foi aberto. Os mortos julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aqui dá o mar, os mortos que estavam, a morte, o além, entregam os mortos, todos julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. Então, tudo isso aqui fala sobre resultado da ira de Deus. E Champlin, sobre os homens que detêm a verdade pela injustiça. Champlin, ele vai dizer o seguinte: o sentido dessa frase é que os homens reprimem, impedem ou combatem a verdade, desprezando-a de tal modo que impede o fluxo de seus feitos na sociedade humana. Esses indivíduos, eles se opõem à verdade, porque a sua perversidade não permite levar a sério a equidade, com equidade, né, a questão moral, a questão da graça espiritual. E como resultado da impiedade da sua natureza perversa e moral. Então, a análise do apóstolo mostra que a depravação da humanidade, ela não é uma fatalidade ou consequência de ignorância, mas ela é uma evidência da incredulidade voluntária do ser humano. E é nesse assunto que a gente vai entrar aqui e destacar, nessas falas introdutórias aqui, né, que bastante texto que a gente leu, que a gente vai destacar 3 pontos principais aqui, que é acerca da ira de Deus, a culpa do ser humano. Ele coloca aqui a culpa dos gentios, mas é a culpa do ser humano, do pecador de modo geral, e a punição dos idólatras. Então, a ira de Deus, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Então, qual é a natureza da ira de Deus? O que é a ira de Deus? Então, MacArthur, na Bíblia de Estudo, MacArthur vai dizer o seguinte, que a ira de Deus, ela não se trata de uma explosão compulsiva de raiva, como é a nossa. Quando nós estamos irados, vai aquela explosão e a gente toma, e nós decidimos e falamos e agimos por instinto, quase que perdemos a razão e ficamos só no instinto animal. Não é assim como que o animal age, por instinto? Então, não é essa a ira de Deus. A ira de Deus não é uma explosão compulsiva de raiva, de maneira, então, caprichosa, as pessoas, e a gente agride as pessoas à nossa volta, como se Deus fizesse isso e não gostasse das pessoas. A Bíblia de aplicação pessoal, ela diz o seguinte, ela elabora uma pergunta dizendo: por que Deus fica irado então, com os pecadores? E a resposta é a seguinte: porque eles substituíram a verdade por uma fantasia, a verdade sobre ele, sobre Deus, por uma fantasia fabricada pelo próprio ser humano, pela sua própria imaginação. Então, assim, eles suprimem a verdade de Deus, que Deus revelou, e ele vai falar sobre a revelação, que na natureza existe uma revelação, né, de Deus. Então, ele vai dizer assim, Deus não pode ignorar ou perdoar esse tipo de rebelião. Deus deseja eliminar o pecado, embora ele também tenha o desejo de restaurar o pecador. A luta, a ira de Deus é contra o pecado. E o desejo é restaurar o pecador, e ele
é capaz de fazê-lo desde que essa pessoa não distorça ou rejeite a verdade de forma obstinada, ou seja, a pessoa fica naquela obstinação acerca da verdade. Então veja, a ira de Deus, ela é algo completamente distinto da ira humana, da raiva humana, do comportamento humano quando as coisas não nos agradam, ou as pessoas não nos agradam. Então, não tem nada a ver com a nossa emoção humana, e a ira de Deus não tem nada a ver com a emoção que possa perturbar o equilíbrio de Deus. Deus não pode ficar desequilibrado, Ele não se desequilibra em nenhum momento, não é? Nem emocional, ou de forma alguma. O ser humano, sim, nós perdemos a cabeça em algum momento, e muitas vezes numa questão nós passamos de certo para errados. Quando a gente perde a cabeça, fica mais esquentado e parte assim, algumas vezes até para vias de fato. Essa é a ira humana, mas não é essa a ira de Deus. Deus não faz isso. A gente às vezes faz até premeditadamente, né? A nossa índole humana. Então a ira de Deus, seu objetivo e contra o que se revela essa ira. A Bíblia de aplicação pessoal diz que Deus, Ele demonstra sua ira contra aqueles que persistem no pecado. A ira de Deus é contra o pecado. Então, a Champlin, acerca da ira de Deus, ele vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela, ou seja, ela está irrompendo do céu, e o que dá a ideia de que ela já se aproxima da humanidade, já paira sobre o ser humano em um certo sentido, e já requer que seja refreada pela graça de Deus. Ou seja, a ira de Deus, embora ela aponte para um julgamento final, como nós lemos lá no livro de Apocalipse, os livros abertos, né? Mas ela já é algo ela já se revela. Por quê? Porque o ser humano, ele já sofre morte, ele já sofre tristeza, o ser humano, ele já sofre tragédias, e isso indica o estado decaído da humanidade. Então, a ira de Deus, ela já está se revelando, ela já se revela. Então, Champlin vai dizer o seguinte, que em termos escatológicos, a ira de Deus se refere ao julgamento que haverá no futuro, no último dia. Contudo, esse texto, o apóstolo Paulo parece que ele deixa claro que esse julgamento, de certa forma, ele já é presente, através do sofrimento, através das tragédias que a gente passa. Em João 3,18, nós lemos o seguinte, Jesus dizendo: quem nele crê não é julgado, porquanto não crê no nome do unigênito. O que crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que fica claro aqui é a questão da ira de Deus, que Deus não é um revanchismo de Deus contra a pessoa, mas é contra o pecado. E o que Deus quer é arraigar, tirar esse pecado, que nos afasta da presença, que gera mal em nós. A briga e a guerra de Deus é contra o pecado. Então Paulo, ele é específico ao dizer que a ira de Deus se revela contra dois grandes males, né? A impiedade e perversão. A impiedade, que é a ação divina contra a falta de reverência e devoção. O ser humano se tornou irreverente, sem devoção a Deus. E a perversão, que é a ação contra a falta de conformidade com a lei de Deus, com os atributos, com a lei divina. Então, a manifestação da ira de Deus, ela não se dará apenas então no juízo final, mas de forma silenciosa e invisível, ela vai acontecendo, ela já acontece no presente momento. Então, Champlin apresenta aqui algumas justificativas para a ira de Deus. Ele diz o seguinte: primeiro, as Escrituras declaram que a ira é contra o pecado. Essa ira
não é uma qualidade emocional em Deus, mas antes é um termo técnico que aponta para o julgamento. Para o julgamento. Segundo, Deus se preocupa com o pecado. E a Bíblia ensina o princípio da retribuição. Ou seja, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Está lá, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, 7, 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois Gênesis não é Gálatas, eu estou com minha visão bem ruim aqui. Gálatas 6, 7, 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá vida eterna. Então, ou seja, retribuição. E aí ele vai mais a fundo. Se não houver qualquer retribuição, então o caos de fato se instala. Então Deus, a obra de Deus é eliminar o pecado, é ir na raiz, porque uma vez o caos se instalando, o bem não se beneficia e o mal não é punido. Não há recompensa do bem e não há punição do mal. Então, por isso, a lei da retribuição. Quarto, existe no ser humano uma arrogância, uma ignorância acerca do pecado que só pode ser vencido pelo poder divino. Champlin diz, finalmente, que os juízos de Deus têm ainda como objetivo abrir espaço para o exercício da sua misericórdia. Então, essas são algumas razões que Champlin aponta, algumas justificativas para a ira de Deus. Então, veja que em nenhum momento a ira é pessoal, contra a pessoa, contra o ser humano. Até porque no momento em que nós pecamos, quando estávamos em Adão, Deus já provê ali o antídoto desse pecado, que é Jesus. Então Deus demonstra sua ira contra aqueles que persistem no pecado, aqueles que persistem no erro. Eu me lembro que quando eu estava sendo evangelizado há muitos anos atrás, a minha pergunta, o meu questionamento é: mas e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Porque tem muita gente que algumas culturas e alguns lugares onde a pessoa não ouve, os indígenas e outros países onde as pessoas não ouvem. Como é que essas pessoas... Então Deus conhece, Deus sabe, Deus conhece lá no fundo. Existe uma revelação natural da grandiosidade de Deus. O salmista ainda fala, não é? E as pessoas serão julgadas segundo o critério que ele tem. Mas Deus conhece o coração daquele que reconhece, daquele que está em busca de algo. Então veja que nesse primeiro momento assim, o peso vem sobre a idolatria, né? Sobre a questão da idolatria. Aquele que persiste no pecado, aquele que vive uma fantasia. A Bíblia de aplicação pessoal diz assim, que nós não devemos desprezar a verdade a respeito de Deus, simplesmente por proteger um estilo de vida nosso. Então, muitas pessoas, por conta por adotarem um estilo de vida, elas, eu sei que está errado, mas eu quero, vale a pena, e eu vou continuar assim. Meu coração pensa assim, eu estou bem assim, embora sabendo que estão errados, porque conscientemente nós temos uma consciência, e nós vamos entrar aqui, tem uma citação aqui, onde fala que os próprios psicólogos, eles vão dizer que, as pessoas que não, com raras exceções, né, algumas pessoas que não têm consciência do seu próprio erro, é uma enfermidade grave que precisa ser tratada, é difícil de ser tratada, mas que de modo geral as pessoas sabem quando estão errando.
Ela sabe que ela está errada. Então, passamos da ira de Deus para a culpa do pecado, né, do pecador, né? O novo comentário da Bíblia, ele fala o seguinte, ele traz o seguinte comentário: a justiça da raça humana é de fato injustiça. O ideal moral absoluto é a justiça de Deus, que só pode vir dele e ser revelado ou feito conhecido somente por meio do Evangelho de Jesus. Nessa conformidade, Paulo traça um retrato vívido da injustiça do mundo gentil, descrevendo a religião pagã, que é ímpia, e a moralidade pagã, que é injusta. O novo comentário da Bíblia diz o seguinte: sobre uma e outra, a impiedade da religião pagã e a injustiça da moralidade pagã, é que a justiça de Deus se revela. Ela se revela contra essas coisas, não contra as pessoas, mas contra a prática, né? Então, de que forma que eles provocam a ira de Deus? Em Romanos 1, 20 a 22, diz, nós lemos aqui, porque os atributos de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como também a sua própria divindade, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, é uma rejeição deliberada de uma verdade acerca de Deus, que a natureza mesmo aponta, né? Deus, de maneira soberana, Ele tem apresentado seus atributos por meio da natureza. Champlin expõe que nesse texto o apóstolo Paulo está fazendo uso de provas filosóficas e da religião natural acerca da existência de Deus. Ele continua dizendo que existe uma crença universal dos homens na existência de Deus, independente do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo. Existe uma crença universal da existência de Deus que faz com que a humanidade, de modo geral, ou a sua maioria, viva com esperança. Que se isso fosse tirado dela, se não tivesse, e que isso se dá através dessa revelação que está na natureza da grandeza de Deus, das perguntas que temos desde a infância, desde pequeno: de onde vim, por que vim, essas perguntas. Porque se isso fosse tirado de nós, o ser humano, ele estaria assim num estado de completa miséria. Embora a expressão o que de Deus se pode conhecer não possa ser tomada em termos absolutos, porque o apóstolo Paulo, e a palavra também vai dizer, que as pessoas que não têm a Cristo não conhecem o verdadeiro Deus, não conhecem a Deus de fato. Em Gálatas 4, de 8 a 9 diz isso. Gálatas 4, de 8 a 9: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia aos deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda vos escravizar, né? O apóstolo Paulo está falando aos Gálatas que começaram em Cristo e agora, por lutas ou por situações dos judaizantes, seja qual for, eles estavam querendo voltar agora às práticas antigas, né? Então ele está dizendo o seguinte, que a gente conhece mesmo a Deus em Cristo. Fora de Cristo, nós temos, o ser humano tem uma percepção
E isso lhe dá, de certa forma, uma esperança, mas eu vou falar por mim, né? Vou falar por mim que não fui criado dentro da igreja, mas até quem foi criado dentro da igreja. Você morre, se você morrer hoje, você vai para onde? Você tem certeza que você vai para onde? A pessoa sabe para onde ela vai, ela sabe os feitos dela. E a gente só tem a certeza da presença divina por causa do perdão dos pecados, que é a nossa confissão de fé, né? Nós cremos em um Deus, nós cremos no perdão dos pecados, cremos na vida eterna, essa é a nossa fé. Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos dessa graça, que precisamos desse perdão, e o recebemos pela fé. Por isso que lá em 17, 1,17, o justo vive pela fé. Não é justo porque somos certos, mas é justo porque fomos justificados. Então, sobre esses, a ira de Deus não pesa mais. Embora, em algum momento, a gente age na carne ainda. Em algum momento, a gente permite que essas coisas, a ira, às vezes, ela vem, deixa a gente... Mas isso não significa que nós estamos perdendo a graça por causa disso. Não quer dizer isso. Quando o Senhor fala acerca da aliança que Ele faz com Davi, a gente sabe que Davi teve os seus pecados, mas Deus tinha uma aliança, e Ele vai falar deste homem o quê? Um homem segundo o coração não encontrei. Agora você imagina, se Davi viveu na dispensação da lei, e o Espírito era dado sob medida, imagine agora que o Espírito é dado de forma plena sobre as nossas vidas. Por isso que por isso que assim, depois de uma compreensão, nunca orei para que alguém recebesse porção dobrada de nada, porque a porção dobrada é menos do que o que Deus tem para a gente. Porção dobrada é o que Eliseu recebeu de Elias. Elias recebeu uma unção, e Eliseu pediu unção dobrada da unção que estava em Elias, mas essa unção dobrada não é plena. A plena é o que veio no dia do Pentecoste. Mas a gente gosta do termo, usa o termo, mas a gente está pedindo coisa limitada para a pessoa. Vem a porção dobrada da tua unção. Não, a unção, o Espírito Santo foi derramado com plenitude sobre as nossas vidas. Então, se no tempo da dispensação da lei, Deus trata assim com Davi, como que Ele trata com a gente? Importante dizer essas coisas para que não fique pesado um pouco sobre nós a questão da ira de Deus, né? Mas nós estamos falando aqui sobre a revelação, essa revelação essa revelação natural, né? O salmista diz, né? Salmo 19, 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Isaías 6, verso 3 diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, de alguma forma, existe, nesses textos, a gente percebe aqui o salmista está olhando para a natureza e enxergando em aspectos da natureza da criação o Criador, né? Jó mesmo vai dizer, Jó 42, 5 e 6 vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, ou seja, eu tinha o conhecimento, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. E tem coisas que nós podíamos, tem algumas especulações, né, que a gente podia entrar aqui sobre coisas que a ciência tem descoberto com relação a esse Deus. No DNA humano, o nome de Deus lá, tem várias coisas que dá para que a própria ciência já está especulando. No DNA existe uma numeração eu não sei o termo, não sei usar o termo técnico, né? Mas tem uma numeração lá que se repete muito na cadeia
do genoma lá, do DNA humano, então eles eram assim, são números, e tem uma cadeia de números que se repete demais, e alguns cientistas cristãos resolveram substituir o número por letras hebraicas, e pasmem que nome que deu lá? Javé, nome de Deus. Então tem assim coisas que muito tempo atrás, assistindo aquele programa Vejam Só, é um programa de um pastor presbiteriano, ele falando acerca das coisas assim, você já percebeu que praticamente tudo é 3 em 1? Ele falou que praticamente tudo é 3 em 1, e ele vai falar, a água no seu estado básico, líquido, sólido, gasoso, presente, passado, futuro. Tem outros exemplos que podia mandar, né? Até a música, né? Tem letra, melodia e harmonia. Obrigado. Até a panela de pressão, né? Tem a panela, a tampa e tem o pino lá para dar a pressão. Então tem muitas coisas que tem 3 em 1. Panela de pressão, eu forcei agora, né? O átomo também, né? Nas matérias básicas, prótons, elétrons e tal. Então, tem muitas coisas que na natureza ainda estão se descobrindo acerca da grandeza desse Deus, da existência de um Criador. Então, a dúvida acerca da existência de Deus, do Deus verdadeiro, não é uma coisa insuperável que não possa ser vencida. E também a revista que a gente segue como uma orientação, ela diz também que ninguém é forçado pelas evidências, ninguém é forçado a ser um ateu. Pelo contrário, pela observação da natureza, ela sugere muito mais que façamos perguntas sobre Deus, sobre um Criador, sobre uma inteligência que existe, que alguns falam que existe uma energia e tudo mais. Essa energia, gente, é Deus que sustenta tudo isso. Então, o que cabe a nós, né, como criaturas, né, louvor e adoração, gratidão por poder participar um pouquinho da vida, porque Deus é que nos doou a vida, né? O homem, em vez de aproveitar então essa revelação, essa luz, né, que a natureza mesmo emite, eles acabam então suprimindo a verdade. É isso aqui que está sendo condenado, é a ação, né? Por quê? Para seguir os seus próprios caminhos. E aí o veredito é a culpa, é o peso, não é? E aí entra essa questão difícil da gente trabalhar aqui, que é Romanos 23, 1, 23 e 25, que fala da perversão da verdade conhecida. Romanos 1, 23 a 25, um texto difícil para ser trabalhado, mas vamos lá. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito. Amém. Então Paulo chama a atenção aqui para a rejeição que vinha ocorrendo, trocando o conhecimento de Deus pela idolatria. A idolatria aqui no caso é perverter, né? Deturpar a verdade. A Bíblia de aplicação pessoal, sobre o verso 23, mudaram a glória de Deus, ele vai dizer o seguinte: quando Paulo disse que as pessoas adoravam os ídolos, construídos à semelhança dos seres humanos e animais, em vez de adorarem a Deus, parece deliberadamente apontar para a corrupção do ser humano, apontado lá no livro de Gênesis, e a queda de Adão, quando as pessoas passaram a adorar a criatura, em vez de adorarem o Criador. Eles perdem a sua própria identidade, como seres
criados à imagem de Deus, e passam a adorar um ser inferior, que é um pedaço de madeira, ou que é um próprio animal. Eles perdem a sua própria identidade. Então, aqui nesse sentido que Deus é inimigo de todos os ídolos. E isso inclui qualquer reivindicação de possuir um caráter absoluto e divino, o que deve ser veementemente repudiado. O homem precisa considerar radicalmente o caráter absoluto de Deus antes de se precipitar aos pés de qualquer ídolo. Se quisermos fugir do perigo da idolatria, precisamos nos voltar para Deus, pois nada nesse mundo visível é infinito, perfeito ou imortal. Tudo passa, esse mundo também vai passar, né? Então, a Bíblia de Estudo Pessoal, ela vai dizer assim: quando as pessoas adoram a criatura, em vez de adorarem o Criador, elas estão perdendo de vista a própria identidade como seres criados à imagem de Deus. E aí, nós podíamos entrar aqui num outro aspecto da idolatria, que o texto aqui, na verdade, não está tratando, que é aquilo que nos afasta de Deus, porque esse é o objetivo da idolatria, nos afastar de Deus, né? Nesse sentido, ao invés de ser um pedaço de madeira ou um animal, como acontece em alguns outros países, o trabalho às vezes pode ser uma idolatria, o filho pode ser uma idolatria, o casamento pode ser uma idolatria, o cônjuge pode ser uma idolatria, sobretudo quando eles nos afastam da graça, da presença e da comunhão de Deus. Você já pensou que o meu cônjuge pode me afastar da presença de Deus, uma vez que eu dou mais atenção a ele do que a Deus, sabendo? Ou um filho, ou um trabalho, e isso são coisas assim, ou um lazer, né? Ou um esporte, são coisas assim que devemos considerar como coisas sérias, que podem nos afastar da comunhão com Deus. Último ponto da nossa reflexão aqui é a substituição. A idolatria leva os homens a formas mais grosseiras de superstição e imoralidade. Então, alguns efeitos aqui. Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo a merecida punição do seu erro. Aqui diz que o Paulo está dizendo, por causa do pecado, do rompimento da ordem natural da sexualidade, Deus os entregou à imundícia e imoralidade. Bíblia de aplicação pessoal diz: o plano de Deus para os relacionamentos sexuais apresenta o ideal de Deus para toda a criação. Infelizmente, o pecado perverteu o uso natural dessa dádiva de Deus. Muitas vezes o pecado não significa apenas negar a Deus, mas também negar a maneira como nós fomos criados, a maneira como o Senhor nos criou e como viver, né? John Stott diz o seguinte: ele escreveu que são 3 argumentos básicos dos homossexuais para contestar o argumento bíblico do repúdio divino à homossexualidade. Então, primeiro, John Stott diz o seguinte, que eles dizem que a passagem é irrelevante, já que o seu propósito não é ensinar ética sexual, nem denunciar o vício, mas retratar a maneira como se manifesta a ira de Deus. E a resposta que ele dá é: se uma conduta sexual é vista como consequência da ira de Deus, então é desagradável a Ele mesmo. Segundo, que Paulo estaria pensando apenas na pederastia, prática sexual entre o homem e o rapaz mais jovem, já que não havia outra forma de manifestação masculina
homossexual no mundo greco-romano. Nesse caso, Deus estava se opondo à pederastia por causa da humilhação e da exploração vivenciada por esses jovens que eram envolvidos. E a resposta que John Stott apresenta é que o texto não contém a mínima indicação que comprove essa tese. E, em terceiro lugar, eles dizem que o que Paulo quis dizer por contrário à natureza não são as relações homossexuais, já que elas são perfeitamente naturais. Ele condena atos homossexuais provocados por heterossexuais. Daí a afirmação de que eles abandonaram as relações naturais e as trocaram por outras contrárias à natureza. Então ele vai dizer o seguinte: tem algumas pessoas que já nascem com essa, que já nascem assim, e está condenando aqueles que eram héteros. E a resposta que John Stott dá a esse argumento é que nós não temos o direito de interpretar o substantivo natureza como minha natureza. Natureza é a geral. Pelo contrário, a palavra grega, physis, natural, significa a ordem criada por Deus, que é o geral. Então, agir contra a natureza significa violar uma ordem que Deus estabelece. É ir contra a intenção do Criador. Em Gênesis deixa claro qual era a intenção, e Jesus confirma em Mateus 19:4. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então, uma parceria homossexual é contrária à natureza e nunca pode ser vista como uma alternativa legítima ao casamento. E além disso, isso traz um efeito mental, social. Romanos 1, 28 a 32, nós lemos, continuamos a leitura. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também os que aprovam, os que assim procedem. Então, já que achavam que não valia a pena permanecer na sabedoria de Deus, acabaram seguindo a sua própria mente depravada. Praticaram o que não deveriam, evidenciando uma inúmera variedade de atos antissociais, os quais juntos descrevem uma derrota da sociedade humana. À medida que esses padrões aqui, eles desintegram a moral, ou se existe alguma humanidade aqui. O versículo 32 é um resumo conclusivo da perversidade humana, que apesar de todo o conhecimento, não só continua a praticar, mas o que é pior, os que aprovam, né? Os que procedem assim. A Bíblia de aplicação pessoal sobre o verso 32, como que as pessoas sabem sobre o castigo da parte de Deus, e eles dizem o seguinte: todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, todos. Portanto, eles têm uma natureza moral e uma consciência, por isso o castigo pelo pecado é reconhecido além dos círculos religiosos, não só no meio religioso. Os psicólogos dizem que uma pessoa que apresenta problemas de falta de consciência tem um grave distúrbio de personalidade extremamente difícil de ser tratado, mas a maioria das pessoas sabe instintivamente quando está agindo errado, mas pode não se importar. Outras até se arriscam a morte precoce pela liberdade dos seus desejos. E então eles dizem: eu sei que é errado, mas eu quero mesmo assim. Sei que é perigoso, mas vale a pena correr o risco. E agem
sabem instintivamente, mas agem mesmo sabendo. E esse é algo que está, porque tem aqui na nossa, está lá, tem alguma coisa que Deus colocou aqui na gente que a gente sabe quando está errando, sabe quando está errado. A maior dificuldade da gente, a maior dificuldade atual é quando a gente entra para a faculdade, né? Porque lá eles fazem enquanto é criança a gente é fácil acreditar nas coisas, não é? Não é verdade? Eu tenho vagas lembranças da minha mãe. Meus pais se separaram, eu acho que eu devia ter uns 4 ou 5 anos, mas eu me lembro, por exemplo, minha mãe dizendo assim, olha, ela estava indo para Londrina, morava em Ibiporã, e ela dizia, olha, se você se comportar e obedecer uma pessoa que ia ficar cuidando de mim, eu vou trazer um presente para você. Mas olha, Deus, Papai do céu está vendo. E eu vou perguntar para o Papai do céu. Você acha? Então, uma criança? Pô, eu obedeci demais, né? É tempo gostoso, né? Criança é bom demais, né? Como é que está o neto? O neto ainda está assim, ou já está meio madurinho já, Edson? Já está amadurecendo, já? Está amadurecendo, né? A gente amadurece e depois a gente vai perdendo um pouco dessa coisa boa. Mas a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz, aquele que não se fizer como uma criança não pode entrar no reino, né? Tem até aquela canção que a gente canta, né? Quero ser como criança, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes somos levados, né? Pela nossa vontade, pela nossa natureza, e nos afastamos. Graças a Deus que a gente não luta sozinho essa luta, o Espírito Santo nos auxilia, Ele nos ajuda, né? Ele nos auxilia. Em conclusão, irmãos, eu quero concluir aqui esse estudo de hoje com uma leitura aqui que a Bíblia de aplicação pessoal faz. Ela diz o seguinte: Paulo retratou claramente a inevitável decadência em direção ao pecado. Primeiro, as pessoas rejeitam a Deus. Em seguida, elaboram seu conceito de como Ele deve ser, como Deus deve ser. Se Deus fosse assim, se Deus fosse bom, não tinha terremoto, as coisas não aconteciam. Elaboram um conceito. Depois cedem a toda espécie de iniquidade. Ganância, ódio, inveja, crimes, lutas, engano, malícias, e assim vai, mexericos. Finalmente chegam a odiar a Deus e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Mas Ele não é o agente dessa progressão em direção ao mal. Quando as pessoas o rejeitam, Deus permite que elas vivam como desejam. Permitem que experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. Uma vez preso nesse movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Os pecadores devem confiar somente em Cristo para libertá-los da destruição. Então, é um tema difícil esse de trabalhar. Eu procurei bastante coisa aqui no que Champin dizia e a Bíblia de aplicação, mas resumindo, a ira de Deus, assim, que o que pode ficar para a gente é que ela é diferente da nossa. Deus não é um mero revanchista. A ira é contra o pecado. Deus quer erradicar o pecado e restaurar o pecador. Deus não pode deixar de punir o pecado, porque senão o caos toma conta. E o caos tomando conta, o pecado nunca é punido e o bem nunca é beneficiado nem recompensado. Então, e também é um espaço para que a graça e a misericórdia de Deus, o que foi isso? Ela possa ser revelada em nós, né? Tá bom? Vamos orar então, agradecendo esse tempo.
Obrigado, Pai, pela compreensão de que a ira do Senhor não é contra o ser humano ou contra a pessoa, mas é contra o pecado, o qual o Senhor tem trabalhado para erradicá-lo. O Senhor nos dá a liberdade, o Senhor nos dá a revelação natural da Tua graça, da Tua grandeza, da Tua bondade, mas também nos dá a revelação especial que encontramos em Jesus Cristo, que nos convence o Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo, e começa essa obra restauradora em cada um de nós. Obrigado a Deus por essa compreensão, porque assim mais uma vez nós podemos nos esperançar no amor que Tu tens por cada um de nós. Nós Te agradecemos, leva-nos de volta para os nossos lares, embaixo da Tua graça, que a graça de Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja com a tua vida, hoje e sempre, meu irmão e irmã. Amém.